Olá, alunos do 9º ano, eu sou a professora Jaqueline, essa é a nossa aula de língua portuguesa. Na aula de hoje vamos falar a respeito do infográfico. Você sabe o que é isso? Provavelmente você já viu, já estudou, já teve contato com esse gênero textual e hoje nós vamos aprender um pouquinho mais a respeito dele. Para começo de conversa, vamos observar aqui. Hoje nós vamos falar sobre o gênero infográfico, refletir sobre as inteligências múltiplas teorizadas por Gardner. Você se considera uma pessoa inteligente? Justifique sua resposta. O que é ser inteligente? Ah, professora, ser inteligente é ir muito bem na escola, em todas as matérias. Será que é possível? Existem algumas pessoas que sim, se dão bem em todas as matérias, mas têm dificuldade em outras coisas, como educação física, por exemplo, ou artes. Então, tem facilidade com matemática, mas já não tem tanta facilidade com língua portuguesa. Cada pessoa tem aí uma tendência a gostar de uma disciplina e de outra. Mas o que de fato é ser inteligente? Vamos ler um pouquinho sobre isso? Você já ouviu falar sobre inteligências múltiplas? Se não ouviu falar, você vai ouvir falar agora e é muito interessante esse assunto. Talvez você, quando ouvir falar de inteligências múltiplas, muitas coisas venham fazer sentido para você, do porquê às vezes algumas coisas você tem mais facilidade e outras nem tanto. E aí você vai entender que algumas pessoas já nascem com predisposição para certo tipo de atividades, o que não quer dizer que a gente não possa aprender, não é mesmo? Howard Gardner, o cientista das inteligências múltiplas. A ideia de que existem várias aptidões, além do raciocínio lógico-matemático, apresentada pelo psicólogo, causou grande impacto nos meios pedagógicos. Então, ele estava dizendo ali que ser inteligente não é somente ter facilidade com questões lógico-matemáticas, que existem outros tipos de inteligência. A ideia de que existem várias aptidões além do raciocínio lógico-matemático, apresentado pelo psicólogo, causou grande impacto nos meios pedagógicos. Formado no campo da psicologia e da neurologia, o cientista norte-americano Howard Gardner causou forte impacto na área educacional com sua teoria das inteligências múltiplas, divulgada no início da década de 1980. Então já faz algum tempo, eu nem era nascida ainda, e ele já havia divulgado aí essa teoria das inteligências múltiplas. Seu interesse pelos processos de aprendizado já estava presente nos meios de estudos de pós-graduação quando pesquisou as descobertas do suíço Jean Piaget. Por outro lado, a dedicação à música e às artes, que começou na infância, o levou a supor que as noções consagradas a respeito das aptidões intelectuais humanas eram parciais e insuficientes. Então, ele percebeu que ele tinha aptidão para a música e as artes e não tinha aptidão para outras coisas. O que ele percebeu, então? Que existem vários tipos de inteligência, que não só a inteligência lógico-matemática, mas nós podemos ter uma inteligência como, por exemplo, para lidar com artes, com músicas, para lidar com construções, para ter uma noção maior de espaço e de tempo. Então, ele descobriu aí que cada pessoa tem um tipo de inteligência diferente. Até ali, o padrão mais aceito para avaliação de inteligência eram os testes de QI, criados nos primeiros anos do século XX pelo psicólogo francês Alfred Binet, 1857-1911. E aí, você já fez um teste de QI? Os testes de QI, que são conscientes de inteligência, eles irão medir o seu raciocínio lógico. Isso quer dizer que se você obter uma nota baixa no teste de QI, você é menos inteligente? Isso, o Gardner disse que não, que existem outros tipos de inteligência, que até então eram aferidas somente por meio desses testes de QI. A pedido do ministro da Educação do seu país, foi que o Alfred fez esses testes. O QI, que é o quociente de inteligência, media basicamente a capacidade de dominar o raciocínio, que hoje se conhece como lógico-matemático. Até então, dizia-se só que era o raciocínio. E hoje chama-se isso de raciocínio lógico-matemático, que é uma das inteligências, não é a inteligência. Então, o raciocínio lógico-matemático é uma das inteligências. Eu tenho o raciocínio lógico-matemático apurado, mas não tanto.
Existem pessoas que são muito mais rápidas do que eu, que têm aí desenvolvido muito mais esse raciocínio lógico matemático. Eu aprendi, eu estudei bastante, eu me esforço, eu faço bastante interpretação de texto e por isso o meu raciocínio lógico matemático ele fica um pouco melhor. No entanto, não é algo que eu seja esplêndida. Já o trabalho com a linguagem é algo que eu sempre me dei muito bem. Eu sempre tive essa facilidade de aprender línguas, de me comunicar, de falar com as pessoas, de entender as línguas. Essa é a minha inteligência mais apurada. Sob influência do norte-americano Robert Sternberg, que estudou as variações dos conceitos de inteligência em diferentes culturas, Gardner foi levado a conceituá-la como potencial para resolver problemas e para criar aquilo que é valorizado em determinado contexto social e histórico. Ele concluiu, a princípio, que há 7 tipos de inteligência. Então, agora nós vamos ver quais são os tipos de inteligência que existem. De acordo com Gardner, vamos pensar aí se você se encaixa, qual deles você é melhor. Todos nós temos todas elas, nós somos capazes de desenvolver essas inteligências, mas alguns nós somos melhor. Eu, por exemplo, sou muito ruim para dançar. A minha noção corporal de espaço, a noção de controlar o meu corpo é bem ruim. No entanto, outras inteligências eu tenho um pouco mais apurado. Vamos ver então. 1. Lógico-matemática é a capacidade de realizar operações numéricas e de fazer deduções. Então, aqui é o pensamento lógico. 2. Linguística é a habilidade de aprender idiomas e de usar a fala e a escrita para atingir os objetivos. Essa sou eu. Então, eu tenho aí bem desenvolvida essa questão. Obviamente que eu não sou a melhor do mundo, eu tenho mais facilidade com isso. Mas existem pessoas que têm muito mais facilidade do que eu. Mas a minha inteligência mais desenvolvida é essa linguística. Espacial é a disposição para reconhecer e manipular situações que envolvam apreensões visuais. Nessa eu sou péssima. Se você pedir para eu fazer um desenho, eu vou fazer aquele boneco de palitinho, sabe? Não consigo. Eu sequer consigo pintar dentro das linhas. Então, eu sou péssima para trabalhos manuais, para desenho, noções espaciais. Às vezes eu tenho que medir alguma coisa, visualizar na minha cabeça alguma coisa assim, como que vai ficar depois, eu não consigo, é muito difícil para mim, eu me perco nos lugares, às vezes mesmo com GPS me perco, posso passar 10 vezes na mesma rua que eu não me lembro, e existem pessoas que passaram uma vez naquela rua e já sabem, já se lembram, sabem se localizar. Essas são as pessoas que têm bem desenvolvida a inteligência espacial, não é o meu caso. Professora, mas aí você não tem essa inteligência? Eu tenho também. Eu tento desenvolver, eu tento me adaptar, mas ela não é tão desenvolvida como, por exemplo, a inteligência linguística. 4. Físico-sinestésica é potencial para usar o corpo com o fim de resolver problemas ou fabricar produtos. Essa eu também não tenho. Então, eu tenho dificuldade para dançar, eu tenho dificuldade para reconhecer alguns movimentos do meu corpo. Eu tento muito e tento desde sempre, mas tenho bastante dificuldade para isso. Só que aí o que eu faço nessas duas habilidades que eu tenho dificuldade? Eu me esforço mais. Eu me esforço mais para aprender mais e você pode fazer isso também. Então, qual dessas? Você já se reconheceu em alguma dessas? 5. Interpessoal, capacidade de entender as intenções e os desejos dos outros e, consequentemente, de se relacionar bem em sociedade. Essa eu também tenho. Tenho essa facilidade de perceber o que as pessoas querem, fazer essa leitura do rosto das pessoas e entender quando eu estou agradando, quando não estou, e conseguir aí me comunicar bem com as pessoas. Essa eu também tenho desenvolvida. E você tem facilidade de falar com as pessoas? Essa inteligência de facilidade de falar com as pessoas, algumas pessoas nascem com isso e já são desde crianças muito comunicativas. E outras precisam aí se dedicar mais, precisam estudar, precisam treinar. Então, se você não tem essa habilidade, é uma das habilidades mais importantes, porque você não vive sozinho no mundo. Você precisa se interrelacionar com as pessoas. Então, desenvolva essa habilidade. Interpessoal é a inclinação para se conhecer e usar o entendimento de si mesmo para alcançar certos fins. Musical é a aptidão para tocar, apreciar e compor padrões musicais. Essa do musical, gente, ó, eu até consigo cantar um pouquinho no ritmo, no tom,
Mas dizer que eu vou tocar um instrumento, não tenho facilidade. Algumas pessoas que dizem que têm o ouvido absoluto, será que você pode ser uma dessas pessoas? O ouvido absoluto é a pessoa que escuta uma nota e já consegue cantar, já consegue tirar no violão ou em outro instrumento. Existem muitos alunos das nossas escolas no Paraná que têm aí essa facilidade de mexer com música. Se você é uma delas, parabéns, é uma habilidade muito bonita. Desenvolva isso em você. E se eu não tenho, professor, eu posso aprender? Claro que pode, até eu posso aprender. Só que eu tenho mais dificuldade. De repente você não tem tanta dificuldade e consegue aprender. Ai, professora, eu não tenho nenhuma dessas habilidades. Tem sim. Alguma dessas habilidades você tem mais desenvolvida. Qual é a dica que eu dou para você nessa questão? Naquela que você é muito bom, invista, para que você seja cada vez melhor. E naquela que você não é tão bom, invista também, para que você consiga aí aprender a se virar. Você não vai ser, eu nunca vou ser a pessoa que vai ser uma artista da música. Eu não tenho esse dom, eu não tenho essa inteligência. Mas se eu me esforçar, eu consigo fazer aí consigo aprender a tocar um instrumento? É bem provável que sim. O infográfico, então, é isso aqui. O texto lido chama-se infográfico. No meio nós temos uma lâmpada, que é uma ideia. E aí nós temos o nome de todas as inteligências. E aí para cada uma delas eu vou ter um ícone, ou seja, um desenho. Então olha ali a musical, que tem o símbolozinho, corporal e sinestésica, naturalista, intrapessoal, interpessoal, verbo-linguística, espacial e visual, lógico-matemática. O que é o infográfico? É isso aqui que tem o desenho, que tem aí uma ligação entre uma ideia e outra. Esse texto aqui, essa organização, ela é feita para chamar a atenção do leitor e para ter um tipo de organização que faça sentido para o leitor. É um texto muito utilizado pela mídia jornalística em publicações que o exploram para elaborar notícias, reportagens, divulgação da ciência e da tecnologia. Parece haver consenso no jornalismo de que se trata de um recurso eficaz, pois torna o assunto fácil de ser compreendido. Então ali, o que dava para entender? No meio tinha a lâmpadazinha, né? E em torno dela, o nome das inteligências. Então é uma organização ali que faz com que a gente entenda melhor. Os leitores parecem confirmar essa premissa graças ao sucesso que esses textos têm entre eles. Produzem uma leitura interessante e prazerosa para o leitor. Para alguns, são recursos midiáticos e não um gênero textual. Para outros, um gênero moldado pela preferência contemporânea pela visualidade. Então, se perceba que não tem muitas coisas escritas, são mais imagens, né? Podemos conceituar o infográfico segundo os quais se trata de criação gráfica, que utiliza recursos visuais, desenhos, fotografias, tabelas, conjugados a textos curtos para apresentar informações jornalísticas de forma sucinta e atraente. Você viu como era diferente a parte que eu li tudo que tinha lá? E aqui eu tinha, no infográfico, uma organização bem diferente. Atividade de número 1. O infográfico poderia acompanhar a reportagem da nova escola lida no início? Por quê? Será que esse infográfico poderia acompanhar aquela reportagem que eu li sobre as inteligências múltiplas? Anote no seu caderno e eu já retorno.
E aí, o que você respondeu? Obviamente ele poderia acompanhar sim, porque apresenta informações de forma de síntese, ilustradas, como também informações extras. Então, poderia ali sintetizar o que estava escrito na reportagem. Atividade de número 2. O infográfico é considerado um gênero contemporâneo devido à sua visualidade. Explique essa premissa. Você vai dizer por que ele é considerado contemporâneo devido à visualidade. Anote no seu caderno e eu já retorno. E aí, o que você anotou? Lembra que nós falamos agora há pouco que o infográfico tem as imagens e que nos dias atuais as pessoas estão gostando mais de ler textos mais visuais? É por isso que o infográfico tem feito tanto sucesso. Podemos dizer que o infográfico é um gênero contemporâneo porque prima pelo visual e pela síntese. As pessoas estão com muita pressa, elas querem ver o significado mais rapidamente. Pelas cores, ilustrações, tudo isso chama atenção, sintetizando as informações para o homem moderno, tão atarefado e ocupado ao mundo das imagens. Então, nos dias de hoje, as pessoas gostam mais de ter aí textos mais curtos, mais sucintos, com mais imagens, né? Atividade de número 3. Sobre o infográfico. Pode acompanhar outros gêneros complementando-os? Ou pode aparecer sozinho nos meios de comunicação? Explique. Será que ele pode aparecer sozinho ou ele sempre vai acompanhar um outro texto maior? O que você acha? Anote no seu caderno e eu já retorno.
que você anotou? Vamos ver? Ele pode acompanhar reportagens e notícias a fim de sintetizar as informações. Então, anteriormente tinha um texto maior e aí, como forma de resumir, de sintetizar, aparece o infográfico, de forma atraente, pois são visuais e quase lúdicos. Mas também podem aparecer sozinhos em alguns sites ou revistas, as seções elaboradas com esses gêneros. Também os gêneros cartaz podem ter um infográfico, aqueles gêneros que têm o objetivo de falar rapidamente com o interlocutor, com o leitor, tá? Pessoal, na aula de hoje, nós estudamos o gênero infográfico e analisamos algumas formas pelas quais ele pode se relacionar com outros textos. O infográfico é um texto ótimo para fazer resumos, para fazer esquemas de apresentação. Que tal você tentar fazer a leitura de um texto e tentar realizar um infográfico, organizar esse infográfico para que você consiga aí elaborar uma síntese com imagens, cores, com detalhes que chamem a atenção do leitor. Então, nessa aula, nós falamos a respeito do infográfico. Espero que você tenha gostado e até a aula que vem. Tchau, tchau!